Graças a paz, queridos. Vai ser sempre um prazer e será sempre um desafio. Todas as vezes que eu receber um convite de trazer uma mensagem nessa igreja. Essa igreja que eu não canso de dizer que eu a amo, que foi importante em minha vida. Melhor seria se estivéssemos podendo estar todos reunidos, você que está em sua casa, pudesse estar aqui conosco e pudéssemos, depois do culto, nos abraçar, poder conversar um pouco, pegar na mão. Mas, infelizmente, a gente está passando por um momento complicado, difícil, mas que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, aquele que é o dono de todas as coisas, está no controle e tem a direção, e no momento certo Ele providenciará a solução para os nossos problemas. Queridos, permita que eu te fale de Cristo Jesus, o Salvador do mundo, Rei de infinita luz. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Ezequiel 37, versículo 1 ao 11. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido, um texto que talvez você por diversas vezes já tenha lido, já tenha escutado alguém ministrando uma palavra a respeito dele. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração através desses versículos, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. E aí eu gostaria que a gente lesse essa palavra, você que está em casa, que você pegasse sua Bíblia e juntos pudéssemos ler a palavra do Senhor Jesus, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei surgir carne sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado, e eis que se fez um ruído. Enquanto eu profetizava, um barulho de ossos batendo contra outros, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, e a carne surgiu, e a pele se estendeu sobre eles, mas não havia nele espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize: ó espírito, assim diz o Senhor Deus, o espírito vem dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como ele ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército extremamente grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Somos totalmente exterminados. Queridos, o capítulo 37 de Ezequiel foi um profeta que trouxe a sua palavra de profecia no período do cativeiro babilônico.
E no capítulo 37 em especial, você vai ver o profeta Ezequiel falando a respeito de dois assuntos básicos aqui. Ezequiel vai falar a respeito de uma visão que Deus o deu. Deus pegou Ezequiel em espírito, levou a um vale de ossos secos e deu uma visão a Ezequiel dentro daquele vale. O segundo assunto central nesse capítulo é que a esperança do povo de Israel que tinha morrido. O povo de Israel estava em desesperança. O pessoal de Israel não acreditava mais no agir de Deus. Eles não entendiam que iriam sair do cativeiro. Eles achavam que iriam ser escravos o resto das suas vidas. Mas esses versículos também trazem lições importantes quando nós falamos da obra missionária. Quando você olha esses versículos de forma bem rude, esses versículos parecem não ter nada a ver com missões. Mas se nós de forma fria, e quando eu falo fria, eu estou dizendo de forma calma, serena, sentarmos e começarmos a refletir acerca dos escritos, nós vemos que ele tem muito a ver com a obra missionária. E dentro desse texto nós vamos compreender e enxergar aqui 3 lições importantes para todo aquele que deseja desenvolver a obra missionária, para toda a igreja que deseja desenvolver uma visão missionária. Ela precisa ter 3 lições importantes que se encontram dentro desse capítulo, que é o capítulo 37. A primeira lição é que nós precisamos perceber a necessidade. Nós só fazemos missões se nós tivermos a percepção da necessidade existente. Se nós não tivermos uma ideia de que missões é algo que exige uma necessidade, que é uma necessidade a ser suprida, nós não vamos fazer missões. E perceber a necessidade nesses versículos, nós vemos isso no versículo 1 e o versículo 2, que diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Talvez você se pergunte, por que Deus levou Ezequiel a um vale cheio de ossos? E a pergunta mais intrigante é: por que Deus fez Ezequiel passear pelaquele vale? Deus não simplesmente levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele leva, e o versículo 2 diz: e me fez andar ao redor deles. Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Quando ele chega naquele vale, Deus faz Ezequiel começar a passear por aquele vale. Porque existia necessidade ali que precisava ser enxergada. Só ver os ossos, aquela multidão de ossos, não faria Ezequiel perceber que existia uma necessidade. E aí Deus começa a ordenar que Ezequiel passeie pelaquele vale. Quando Ezequiel começa a passear pelo vale, ele começa a observar 2 características importantes aqui nesse texto. A primeira é que os ossos eram numerosos. Não era pouco, era muito. E passeando, Ezequiel começa a perceber também que aqueles ossos não eram ossos de animais que tinham morrido de fome, né? Como é costume vermos nas estradas, no interior, no sertão, aqueles bodes que morrem de fome. Não era osso de bode,
não era osso de gado, era osso de pessoas. E aqueles ossos estavam sequíssimos. Ezequiel traz essas duas características. Ezequiel percebe uma necessidade existente naquele texto. Ele começa a olhar para aquele vale e ele começa a perceber que ali existia vários ossos e o estado daqueles ossos. Queridos, não é isso que Jesus faz com os discípulos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, quando Jesus está conversando com os discípulos e em determinado momento, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita. Eu digo a vocês, levantem os olhos, abram os olhos e vejam, a colheita é para hoje. Jesus chama os discípulos a perceber a necessidade existente no capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus faz a mesma coisa no Evangelho de Mateus, quando ele olha novamente para os discípulos e diz: olha para a seara, vê como está branco os campos, vê como está pronto para a colheita. Só que os trabalhadores são poucos. Então vocês orem ao Pai para que enviem trabalhadores. O que Jesus está fazendo aqui, querido? Se não levar os discípulos a perceber uma necessidade existente. Eu gostaria que você em sua casa começasse a fazer uma reflexão nesse momento. Olha para dentro da sua casa. Perceba que dentro da sua casa existem ossos secos. Porque os ossos secos hoje são as pessoas que estão escravas do pecado, que estão caminhando para uma eternidade sem Deus, que estão mortas em si mesmas e que precisam ter um encontro com Jesus para que as suas vidas sejam transformadas, para que elas possam ter vida novamente, para que elas possam ser ressuscitadas, porque o Senhor vai dizer na sua palavra que nós estamos mortos em nossos pecados, que nós estamos em trevas. E se nós olharmos para a nossa casa, lá existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e precisam ser alcançadas por Deus. Se você olhar para suas amizades, seu ciclo de amizade, com certeza existem pessoas que precisam ouvir a palavra que liberta. Se você olhar para a sua faculdade, para o seu trabalho, com certeza você enxergará vários ossos secos que fazem parte desse vale. Mas se você não perceber essa necessidade, querido, eles serão simplesmente crer na possibilidade. Versículo 3. Ele me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos, mostra aquele vale, ordena a ele que caminhe por aqueles ossos, que perceba a necessidade existente ali, e logo depois, o Senhor pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Me responda aí em sua casa. Ossos secos, sequíssimos, podem voltar a ter vida? É por isso que a segunda lição que encontramos no texto é crer na possibilidade. Se nós não crermos na possibilidade, nós não iremos fazer a obra missionária.
Eu não faço missões às vezes porque eu não percebo a necessidade. A necessidade é inexistente para mim. Mas às vezes eu percebo a necessidade, eu olho ao meu redor, eu percebo que existem ossos secos que precisam de uma profecia sobre eles. Mas ainda assim eu não faço. Por que será? Porque eu não creio na possibilidade. E quando Deus chega para Ezequiel e diz: você crê? Você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? Você realmente entende a necessidade, mas você acredita na possibilidade? Ezequiel diz a Deus o seguinte: Senhor, tu sabes. Essa resposta de Ezequiel para Deus é uma resposta de alguém que conhece a Deus profundamente. Ezequiel não iria dar essa resposta a Deus se ele não tivesse uma intimidade com Deus. Ezequiel, mesmo no cativeiro babilônico, continuava buscando a Deus, continuava tendo intimidade com Deus. É tanto que os estudiosos vão dizer que Ezequiel foi fundador de escola de profetas. Ezequiel, mesmo no cativeiro, assim como Daniel, assim como Sadraque, assim como Mesaque, assim como Abednego, continuava tendo intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos a Ele. O resultado de conhecer a Deus é crer na possibilidade, mesmo que aos nossos olhos essa possibilidade não exista. Ossos secos não voltam a ter vida, a não ser que o Deus a que nós servimos deseje trazer vida a esses ossos novamente. É por isso que Deus pergunta a Ezequiel: você acredita? Querido, você acredita no milagre no seu filho? Você acredita no milagre na vida do seu esposo? Você acredita no milagre de Deus na vida de sua esposa? Você acredita no milagre de Deus na vida daquele que está lhe perseguindo lá no trabalho? Você acredita? Você acredita que Deus pode fazer vale de ossos secos tornar a ter vida? Essa é a pergunta. Porque se eu não acreditar, não tem sentido obedecer a Deus. Se eu não acreditar, não tem sentido fazer a obra missionária. Queridos, eu estou numa comunidade chamada Santa Helena, mais ou menos 35 a 40 quilômetros daqui de Juazeiro, sertão nordestino. E é por isso que eu digo: permita que eu te fale de Cristo Jesus, o Salvador do mundo, Rei de infinita luz. E naquele lugar, você nem imagina como Deus já fez algo especial ali. Um lugar que, num raio de 50 a 100 quilômetros, aonde vários povoados existem, somente uma igreja tem. Se você sair daqui de Juazeiro e for para lá, você vai encontrar uma assembleia um pouco antes, você vai encontrar uma batista um pouco antes, mas a partir do portão da Agrovala em diante, você só irá encontrar uma única igreja, que é a igreja onde eu estou. Mas dessa igreja, o número de pessoas
que já foram alcançadas por Deus, a gente já perdeu as contas. Dessa igreja, no meio do sertão, tem uma pessoa que está no seminário esse ano. Dessa igreja, no meio do sertão, tem um pastor presbiteriano lá em Minas Gerais. Quem é que faz isso? Senão Deus. Senão Deus. Deus nos convida a crer na possibilidade, querido. A entender que a possibilidade ela é existente sim. Mesmo diante do vale de ossos secos, mas nós precisamos perceber a necessidade, crer na possibilidade. A consequência, e aí vem a terceira lição, para nós que percebemos a necessidade, se você percebeu a necessidade, se você está percebendo a necessidade, se o Espírito Santo está falando com você e você está com os olhos se abrindo para a necessidade, começando a enxergar que ao seu redor existem ossos secos que precisam da palavra do Senhor, se você começa a crer na possibilidade, porque o crer vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O terceiro passo é consequência. O terceiro passo é obedecer de maneira perseverante. Porque não adianta perceber a necessidade, crer na possibilidade e não estar disposto a obedecer. É preciso estar disposto a obedecer a voz de Deus. E aí no versículo 7, Ezequiel diz: então profetizei como me foi ordenado. Versículo 9, ele me disse, no finalzinho do versículo, versículo 10, eu profetizei como ele ordenou. Deus pega Ezequiel, leva a um vale de ossos secos, faz Ezequiel perceber a necessidade ali. Anda Ezequiel, caminha por esse vale, perceba que existe uma necessidade. Depois Deus olha para Ezequiel e diz: você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? Você acredita na possibilidade? Você crê que eu posso fazer um milagre? Aí Ezequiel diz: eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, né? Aos meus olhos não, mas se o Senhor quiser, pode. Aí Deus lança o desafio. Deus diz: então profetiza. Porque Deus não vai fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O problema é que muitas vezes a gente espera que Deus faça aquilo que é o meu papel. E Deus está dizendo: profetiza sobre a vida do seu filho, profetiza sobre a vida do seu esposo, profetiza sobre a vida de sua esposa, profetiza sobre a vida do seu amigo, profetiza sobre a vida do seu inimigo. E nós não profetizamos, nós somos desobedientes. Quando nós percebemos a necessidade, cremos na possibilidade, nós precisamos profetizar, obedecer à voz de Deus de maneira perseverante. Versículo 7, Ezequiel profetizou como Deus ordenou. Deus disse: profetiza assim, Ezequiel. Você não vai falar um monte de abobrinhas, Ezequiel. Você não vai falar de você mesmo, Ezequiel. Você não vai falar aquilo que você pensa. Você não vai falar aquilo que você quer. Você não vai falar aquilo que você deseja. Porque às vezes a gente faz isso. Uma pessoa chega pra gente e diz: ô Josimário, estou precisando conversar com um amigo, cara. Ô cara, minha vida está assim, assim, assim. Meu esposo é terrível. Aí a gente, poxa, é mesmo, né?
Quando na verdade você sabe que a esposa, ou vice-versa, né? O cara chega e diz: cara, minha esposa não tem quem aguente, eu não aguento mais. Aí você diz: mulher é terrível mesmo. Quando na verdade você precisa dizer: cara, você está errando nisso. Às vezes a gente conhece alguém que precisa de uma dura da palavra de Deus e nós não falamos. Um dia um amigo meu chegou para mim e disse bem assim: cara, eu sei que o caminho certo é servir a Deus, mas eu não aguento, cara. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto da bebida, da farra. Eu olhei para ele e disse: tu sabe que tu está indo para o inferno, né, bicho? Tu sabe que se tu morrer agora, tu vai para o inferno, né? Ele olhou para mim assim, ficou meio chateado. Eu disse: cara, mas você quer que eu fale o quê? Continua que é bom. Às vezes a gente deixa de falar as verdades. E se tinha uma qualidade do pastor Evaldo, era de falar a verdade. Eu lembro muito disso. Doa quem doer. A verdade vinha na lata. E às vezes Deus está dizendo: gente, Josimário, profetiza assim. Porque às vezes a verdade precisa vir dura para que a pessoa enxergue. Às vezes Deus diz: profetiza assim, porque a verdade não precisa ser tão dura. Só que nós muitas vezes, entre profetizar aquilo que Deus nos ordena, nós profetizamos da forma que nós achamos que devemos profetizar. E aí nada acontece. O vale continua sendo o vale de ossos secos. Só que quando nós, queridos, profetizamos de acordo com a palavra do Senhor, com a ordem de Deus. E o que é profetizar segundo a vontade de Deus? É profetizar segundo a palavra de Deus. Não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Quando nós profetizamos de acordo com a palavra de Deus, sabe o que é que acontece? Ezequiel começou a profetizar. No versículo 7, no finalzinho ele vai dizer: começou a haver um barulho, osso batendo em osso, e os ossos se ajuntavam, e cada osso começava a se juntar em seu osso. Eu gostaria que você fizesse um exercício nesse momento. Imagine a cena: Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Vá pensando aí, um homem diante de um vale de ossos secos, e Deus ordena que ele profetize. Ele começa a profetizar, aí começa um barulho, osso batendo em osso, e aí os ossos começam a se juntar. Querido, que probabilidade é essa disso acontecer? Os ossos começam a se juntar. Aí Ezequiel fica curioso. Ezequiel abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele começa a ver que o nervo começa a cobrir, que a carne vai surgindo, e depois a pele surge. Só que no final, Ezequiel olha e espera que aqueles mortos, que agora não eram ossos, eram mortos, estava com carne, estava com nervo, estava com pele, não eram mais ossos. Ezequiel espera que eles levantem, e nada acontece. É por isso que nós precisamos ser obedientes de maneira perseverante. Porque se nós não formos perseverantes na obra missionária, nós não faremos, nós não
concluiremos, nós não seguiremos na caminhada. Você lembra o que Jesus diz para Pedro? Pedro nega Jesus, Jesus é ressuscitado através do Espírito Santo. Pedro volta a pescar, e Jesus vai ao encontro de Pedro em um determinado momento e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. A obra missionária, a obra do Senhor, só pode ser feita se nós amarmos a Ele. Porque se nós amarmos a Deus, nós pouco pensaremos no que os outros vão pensar, nas consequências que está acontecendo. Nós simplesmente olharemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós precisamos ser perseverantes, porque depois que aqueles mortos estão estendidos sobre aquele vale, Deus olha para Ezequiel e diz: profetiza agora ao Espírito, moço. Não para aqui não. Falta o Espírito, Ezequiel. E versículo 10 diz: eu profetizei como ele me ordenou. As mesmas palavras que Deus disse a Ezequiel no versículo 9, foi as palavras de Ezequiel no versículo 10. Deus disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Vinde, ó Espírito, assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aí Ezequiel profetiza da mesma forma: ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Sabe o que acontece? Aqueles mortos ressuscitam, se colocam de pé, e ali não existia mais ossos. O que existia ali era um exército enorme, forte, confiante no Deus vivo e poderoso. Esses ossos secos que fazem parte do vale, que talvez você tenha pensado nessa noite, talvez seja seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, alguém no trabalho, seu vizinho. Esses ossos podem voltar a ter vida. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor morreu por eles também. O Senhor não morreu simplesmente por você. Ele morreu por eles também. E aí, para concluir, eu gosto muito de dizer às vezes para as pessoas o seguinte: que Deus promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que se você olhar o contexto em que esse versículo se encontra, Senhor Jesus está ordenando os discípulos: ide pelo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que vos tenho ordenado. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quando é que o Senhor está com você? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você percebe a necessidade, quando você crê na possibilidade, e quando você é obediente de maneira perseverante. Porque o Senhor Jesus foi à cruz e Ele tinha um objetivo de alcançar
essa nação, de comprar um povo, de trazê-lo para si mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e Ele morreu por nós.